Este é o TribuContCast, tributário para contadores. Meu nome é Luciana Ricó, jornalista, e nós estamos dando continuidade à série Grandes Questões Tributárias, Grandes Tributaristas. E hoje nós temos o prazer de receber a professora Thaís de Laurentiis. Oi, professora, tudo bem? Olá, boa tarde. E também estou aqui com meus colegas advogados tributaristas Pérez Andrade e Marcelo Massaro. Olá, tudo bem? Tudo bem. Marcelo, Luciana, Thaís, muito bem-vinda e obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado. Hoje nós vamos falar sobre a tese de doutorado da professora, que é resultante do seu livro Mudanças de Critério Jurídico pela Administração Tributária, que resultou nesse livro publicado pelo IBDT. A professora Thaís, ela é advogada tributarista, doutora em Direito Tributário pela Universidade de São Paulo, mestre em Direito Tributário pela USP, parcialmente cursado no Master de Direito Econômico no Sciences Po, em Paris, ex-conselheira titular da primeira e da terceira seção do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF. Ela é professora de mestrado profissional de Direito Tributário Internacional comparado pelo IBDT, pesquisadora do Núcleo de Estudos Fiscais da FGV São Paulo e professora palestrante em curso de pós-graduação e extensão universitária em diversas universidades. Seja muito bem-vinda. Novamente, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Bom, professora, nós vamos, antes de propriamente de entrar no tema do seu livro, nós costumamos sempre fazer algumas perguntas de caráter pessoal e da sua carreira. Nesse sentido, você já teve várias experiências profissionais, acadêmicas. Você destacou também no seu livro a importância da experiência que você teve no CARF. Além disso, você é mãe de 2 filhos. E eu queria primeiro, para começar, queria que você contasse um pouquinho da sua experiência que você teve em Paris, no seu mestrado, né? Como é que foi essa vivência acadêmica e cultural para você? E de que forma isso impactou na sua vida acadêmica e profissional? Bom, mais uma vez eu agradeço pela oportunidade de estar aqui, nesse programa tão bacana e com pessoas que eu admiro tanto. É um prazer poder contribuir. E, indo diretamente à pergunta, a questão da França, eu fiz toda a minha carreira acadêmica na Universidade de São Paulo, então eu me graduei pelo Largo de São Francisco e eu fiz uma coisa que foi como as coisas foram acontecendo na minha vida, não necessariamente é bom ou ruim, mas eu emendei o mestrado na minha graduação. Então, eu fiz um mestrado muito jovem e a Universidade de São Paulo tem programas de intercâmbio muito interessantes. Então, eu tive a oportunidade de participar desse processo seletivo e ir para a Sciences Po, Paris. E foi muito rico. Foi muito rico porque eu criei essa conexão com a França e com a estrutura jurídica de direito administrativo e tributário francês. Isso se perpetuou na minha vida, porque eu defendi o meu mestrado que não teve nada a ver com a França. Nada. Mas no doutorado, daí que eu já fiz em seguida também, eu acabei voltando para a França para fazer algumas disciplinas que eram oferecidas já em Lyon, não em Paris. E para escrever sobre os temas de direito administrativo que eu fui pesquisar lá, eu me deparei com um tema que se tornou o tema do meu doutorado. Então, assim, a experiência na França foi essencial para me construir como acadêmica e alguém que gosta de direito comparado, mas também para eu chegar nesse grande tema que eu consegui trazer no meu trabalho de doutorado e que fico muito feliz que foi tão bem recepcionado pela academia brasileira. Você já tinha também, você já estudava francês desde a faculdade, né? Já tinha experiência com a cultura também, né? Para passar nesse processo seletivo desses intercâmbios, você tem que chegar com francês fluente já, porque senão não dá jogo, chegando lá. E a sua experiência no CARF como conselheira? Porque você, de certa forma, começou bem jovem, com 28 anos, né? E depois ficou bastante tempo no CARF. Como que essa experiência agregou na sua vida profissional e acadêmica? Como é que você se interessou? Como é que você chegou lá no CARF? Você pode contar um pouquinho? A minha vida acadêmica me levou ao CARF, na verdade, porque pelas conexões acadêmicas existem... O CARF, vamos começar pelo CARF, né? O CARF é um antro de grandes profissionais, inclusive com uma vida acadêmica muito importante. Então, eu conheci esses profissionais sem estar no CARF, pela minha vida acadêmica na Universidade de São Paulo. E acabei me interessando pela ideia de ir ao CARF e fui também muito jovem.
E isso foi muito, muito bacana para mim, porque eu tive a oportunidade de ter o CARF como escola, digamos assim. Então, foi muito bom até para me moldar no que eu ia estudar verdadeiramente, assim. Eu lembro que quando eu estava pensando no meu tema de doutorado, às vezes eu tinha uns devaneios, assim. Eu pensava, nossa, eu vou escrever sobre jurisprudência do Supremo e direito tributário e Constituição. Eu lembro de um amigo me falar, numa dessas disciplinas em Lyon, ele me olhar e falou assim, cara, você tem que escrever sobre o que você trabalha, sobre o que você é conhecida, sobre o que você brilha, que é ser conselheira do CARF. Para de loucuras, né? E ele estava muito certo. Isso é até algo que eu falo muito para os meus alunos no IBDT hoje em dia. Falou, escrevam sobre algo que vocês vivem, que vocês tenham no dia a dia, porque é aí que vai fazer diferença. É aí que vocês vão ter uma sacada que ninguém teve. É aí que vocês vão conseguir ter uma percepção diferente da realidade, dos fatos e jurídica para poder realmente contribuir. Uhum. E como é que você falou que começou, emendou e continua estudando e tem um monte de atividades. Como é que você concilia isso com a maternidade? Você falou que tem 2 filhos, né? Sim. Como conciliar tudo isso? Olha, não é fácil. É sempre um... Eu acho que a minha maior dificuldade no dia a dia é justamente essa, tá? Mas cada vez mais eu percebo que eu consigo ser feliz nas minhas 2 coisas. Eu acho que isso que é o mais importante. Quando eu não estou com os meus filhos, eu estou trabalhando, eu estou intensamente naquilo que eu estou fazendo. Então, eu consigo entregar muito no momento que eu estou trabalhando e no momento que eu estou com os meus filhos, eu estou só com os meus filhos. Eu preciso fazer escolhas, não dá para fazer tudo. Então, eu não estava hoje de manhã presencialmente na mesa do IBDT porque eu estava vindo de carro para São Paulo, porque eu quis colocar os meus filhos para dormir ontem. Uhum. Então, assim, eu gostaria de poder fazer tudo, mas eu não posso fazer tudo. Mas eu acho que existe um ponto de equilíbrio que é justamente onde você consegue estar feliz fazendo as 2 coisas concomitantemente. E o doutorado foi uma grande prova disso, porque os meus 2 filhos nasceram durante o programa de doutorado. Olha, muito inspiradora a sua história, muito, muito bacana. Agora, entrando um pouco no tema, né, que nós vamos falar, de novo, mudanças de critério jurídico pela administração tributária, eu queria que você comentasse um pouco mais sobre o entendimento da administração tributária, quais são os meios, a mudança no dia a dia e na vida dos contribuintes e contadores. Bom, para quem atua especialmente com processo administrativo fiscal, que é o que eu fazia como conselheira do CARF, uhum. Um drama diário que a gente vive é o contribuinte tem uma expectativa. Ele lê a lei e fala, é assim que eu devo agir, esse é o correto, é assim que eu pago meus tributos. Uhum. Inclusive, é assim que a administração pública me direciona a agir. Seja porque ela emite uma instrução normativa, falando que essa é a interpretação correta, seja que é porque ela emite uma portaria, seja que é porque ela lavra um auto de infração contra um contribuinte que pratica a mesma atividade que eu, ou contra mim mesmo. Uhum. Quando a administração pública está expedindo entendimentos por aí, da forma que seja, ela está criando expectativas sobre os contribuintes de como agir. Porque é sobre isso o direito, é a gente olhar dados de realidade para pautar os negócios e o futuro de qualquer empresa ou negociação, ou mesmo as pessoas físicas. Uhum. E o tema da mudança de critério jurídico é sobre essa quebra de expectativa. Vejam, a administração pública tem o direito de mudar de ideia. Direito / dever, às vezes, porque o mundo dos fatos muda. Tá? Então, o direito vive correndo atrás da realidade. Então, é normal que hajam rupturas de entendimento e que, com isso, se quebrem expectativas dos contribuintes, tá? Que estavam pautados nessas exarações de entendimento da administração pública. Então, a pergunta é, o que garante... Quais são as normas, as regras jurídicas que a gente tem para proteger os contribuintes para que essa mudança de entendimento, essa mudança de critério jurídico, a mudança de ruptura, não abarque fatos geradores passados,
não abarque o que já aconteceu, porque aquilo já está protegido, tá? A gente tem regras no direito tributário sobre isso, mas o meu livro quis trazer além do direito tributário. Essa foi a tese. A tese de doutorado é sempre uma inovação à ciência do direito, e a inovação foi trazer um regime de controle dos atos administrativos. Então, trazer matéria de direito administrativo para compor essa gama de regras que eu tenho para garantir que os contribuintes não sejam onerados por essa eventual mudança de entendimento da administração pública, por essa mudança de critérios jurídicos sobre o que e como deve ser tributado. Uhum. Entrando no seu livro, como você está falando, você fez um estudo comparado entre o direito francês e o direito brasileiro, né? Inclusive, você chegou a mencionar já que quando você estava lá no seu doutorado, você voltou lá em Lyon e aí teve a ideia da sua tese. Queria que você comentasse um pouco como surgiu essa ideia de fazer essa comparação, né? E aí podia explicar também um pouquinho mais da sua tese, inclusive abordando a redefinição da dicotomia entre o erro de fato e o erro de direito, e entre as atividades administrativas discricionária e plenamente vinculada. E como é que está a jurisprudência administrativa e judicial sobre esse tema? Tá. Bom, com relação ao direito comparado, nessas oportunidades que eu tive em Lyon, aquela coisa, né? A pessoa nasce nerd e vai morrer nerd. Eu fui em livrarias e comprei um montão de livro de processo tributário francês. Procédure fiscale, né? Então, nos livros de procédure fiscale, eu comecei a perceber que tinha sempre um capítulo dedicado ao que eles chamam garantie contre le changement de doctrine administrative. Uhum. Então, é a garantia, então eles chamam de garantia. Garantia contra a mudança de entendimento pela doutrina administrativa. Essa seria a interpretação, a tradução literal, tá? E eu olhei aquilo e falei, nossa, mas coisa esquisita. Nunca ouvi falar disso daqui. E comecei a ler e percebi que esse doutrina administrativa, na verdade, é pura e simplesmente os atos exarados pela administração tributária francesa, no caso. Uhum. Então, eles tratam isso como um tema muito específico, justamente de impossibilidade de mudança desse entendimento. Então, existe toda uma jurisprudência e uma doutrina a respeito desse tema na França, mas pautada também em dispositivos legais específicos que eles têm no Code de Procédure Fiscale, no código eles têm um código de processo, né, que é algo que falta no Brasil tributário. Então, eu falei, poxa, olha só que bacana, eles tratam isso de uma maneira muito mais organizada do que a gente, porque o que a gente vive no Brasil é que tudo fica em cima do artigo 146 do CTN. Eu falo que cria-se muita expectativa em cima de um dispositivo muito pequenininho, porque o que cabe dentro dele não é muita coisa, se a gente vai ali sendo bem criterioso com o texto e o contexto que a gente tem ali. Então, a ideia foi essa, de trazer todo esse arcabouço francês e ver como ele poderia trazer inspirações para a gente trabalhar o tema no Brasil, sem aquela coisa ingênua de vamos transportar o direito alienígena para nosso dia a dia, porque não é possível, né? A gente tem um regime tributário específico, então não dá para simplesmente importar qualquer coisa. Mas essa foi a ideia, tá? Então, acho que essa era a primeira pergunta. Daí, a segunda é com relação a erro de fato e erro de direito, né? Que é justamente o tema que vem junto com o artigo 146 do CTN, porque quando a gente começa a estudar esse dispositivo, que tem uma redação super entroncada, assim, super difícil de ler, a gente vê a doutrina e também a jurisprudência do STJ em repetitivo. Eu não lembro o número do repetitivo, não sei se vocês vão saber de cabeça aí. Falando que o artigo 146 do CTN, o que ele proíbe que uma correção do erro de direito. Que o erro de fato a gente pode passar por cima, mas o erro de direito não.
tá? Esse repetitivo do STJ, a origem dele era um caso de IPTU sobre a alíquota a ser utilizada, se não me falha a memória, né? E a questão que ali o STJ falou o tributo estava sendo cobrado errado porque o fato estava descrito de uma maneira equivocada. E aí tudo bem, eu não preciso ter essa limitação do artigo 146 do CTN quando fala que eu não posso mudar o critério jurídico para cobrar tributo, porque isso é só um erro de fato. Agora, o entendimento da administração pública ou do Poder Judiciário sobre como a lei se aplica ao fato, esse não pode mudar. Então, o erro de direito, que é o erro na leitura e aplicação do direito ao fato, esse seria impossível de ser corrigido. Essa não poderia acontecer uma mudança de critério jurídico, vamos falar assim, por erro de direito. Só que quando a gente aprofunda, a gente vê que o negócio é muito mais complicado que isso, tanto que na prática, nos dias a dia, a gente patina para falar o que é de verdade, no caso concreto, um erro de fato e um erro de direito. Então, algo que sempre me incomodou. E o que eu quis trabalhar na tese foi, vamos parar com essa história de erro de fato e de direito? Primeiro porque o dispositivo não está escrito assim. Isso não está escrito em lugar nenhum, tá? É que quando a gente vê o compêndio de legislação tributária do Rubens Gomes de Souza, que levou a escrever o CTN, o artigo 146, em algum momento ali falava de erro de fato e erro de direito. Mas isso não veio para a versão final do dispositivo, sabe? E ele é difícil de aplicação prática, essa conceituação. Então, por que a gente fica parado nisso, sabe? A gente pode trabalhar o dispositivo sem isso, do meu ponto de vista. E sempre entendendo que uma coisa é mudar o entendimento sobre a lei. Tá? Então, eu tenho 2 entendimentos. Os 2 cabendo dentro do dispositivo legal. Negócio bem kelseniano, assim, né, Pérez? Então, eu tenho uma moldura que o texto da lei me traz, e ali dentro eu posso ter mais de uma interpretação. A mudança de critério jurídico eu falava que é A. A está dentro da moldura, que cabe na lei. Mas agora, veja bem, não é A, é B. Isso é mudança de critério jurídico. Outra coisa é a gente falar de coisas que estão fora da moldura. Tá? Que é aí que viria, no meu sentir, mais uma ideia de erro de direito, mas tentando sair dessa nomenclatura, que daí no livro eu já começo a tratar como questões de ilegalidade. Porque está fora da moldura, está fora da lei. E daí o regime de direito administrativo para cuidar de uma coisa ou de outra é totalmente diferente. Porque uma coisa é eu falar, a administração pública exarou uma primeira instrução normativa que trazia um entendimento ilegal. Ela era desconforme à lei. Isso tem uma força de retroagir ao passado muito mais forte do que eu falar, olha, não, a administração pública agora pensa que, vamos ver, eu acho que, na verdade, a atividade hospitalar, o percentual de presunção para fins de imposto de renda pelo lucro presumido vai ser 32% e não 8%, porque eu mudei, isso aqui é específico, não é serviço, enfim. Isso é uma mudança dentro da moldura. Fazer com que isso volte para trás, sendo que eu não estou falando de uma ilegalidade, é algo muito mais grave. Então, me parece que essa segunda situação é muito diferente da primeira, inclusive para fins de proteção da confiança dos contribuintes. Tá? Porque eles estavam se pautando numa interpretação tão legal quanto essa nova que existe agora. Então, essas pessoas têm que estar ainda mais resguardadas da impossibilidade dessa nova interpretação voltar para trás. Não sei se eu me fiz clara. Fez sim. Tá realmente excelente a aula. Estamos aprendendo muito aqui. Já tinha lido o livro. Assim que eu li o livro da professora, ainda não existia o podcast, mas falei, eu gostaria de conversar com essa professora, porque realmente ela trouxe um exame revolucionário, eu diria, né? Porque realmente a matéria relativa à alteração de critério jurídico de lançamento sempre foi tratada sob essa dicotomia de erro de fato e erro de direito, que a professora está certíssima, não é nada clara, porque tem situações que eu posso definir de um jeito ou de outro, e ela construiu uma tese com base no direito administrativo,
Aí ela fala bastante sobre a integração do direito administrativo a todo o sistema jurídico, que é uno, né? Ele é segmentado somente para fins didáticos e traz lá princípios da administração, né? De eficiência, de moralidade, de boa-fé objetiva, que é um assunto que a gente já tratou aqui com o professor Gimir Doniak Júnior, mas que está presente, acho que em todas as apresentações que a gente fala, e é urgente que a gente trate de boa-fé objetiva, premiando o sistema como um todo. E ela faz uma análise muito importante sobre o exame da motivação dos atos administrativos. É sobre isso que eu gostaria de te perguntar. Qual a importância desse exame, principalmente hoje que, bom, não é de hoje, mas nós vivemos cercados de atos administrativos cuja fundamentação não corresponde à verdade. Então, o governo solta uma exposição de motivos e, na verdade, o que ele pretende é uma coisa diferente daquilo, né? Ou ele coloca uma exposição de motivo dizendo que ele está adaptando o seu entendimento justamente para fugir dessa retroação, do não reconhecimento de uma ilegalidade passada. Não está reconhecendo nada, está fazendo o que tem que fazer por imposição até da jurisprudência no Poder Judiciário. Então, qual que é a importância do exame dessa motivação do ato administrativo? E gostaria, se possível, que você examinasse, como você examinou no seu livro, essa também, a necessidade de exame dessa dicotomia entre ato administrativo vinculado e ato discricionário, que na verdade não é tão discricionário assim, ele tem um limite, né? Qual que seria esse limite? Então, a origem também da tese não foi nem um pouco... para os outros, eu falo que eu fiz a tese para resolver meus problemas como conselheira na época. Eu queria respostas, eu queria saber como que eu devia julgar um caso. E daí eu lia tudo sobre questão de mudança de critério jurídico, artigo 146, eu falava, esse dispositivo não resolve meus problemas. Tá? Por quê? Porque o CARF, os conselheiros do CARF, eles são amarrados no sentido de que eles têm que aplicar a lei. Não existe falar sobre questão de constitucionalidade no conselho, tá? A gente tem a súmula CARF número 2, que fala que ao CARF está vedado a apreciação de questões de constitucionalidade. Então, isso é uma introdução necessária por quê? Porque grande parte da maneira de resolver o problema da falta de abertura do artigo 146 do CTN é a gente pular para a questão principiológica de proteção da confiança, que é super trabalhada pelo livro do professor Humberto Ávila, por exemplo. O professor Chueire também, nas primeiras versões não tinha do livro. O vermelhinho da Saraiva, de direito tributário, não tinha, mas nas últimas versões já tem uma leitura mais principiológica do artigo 146, resolvendo o problema. Mas o meu ponto era, eu sou conselheira, eu não posso falar isso com base na proteção da confiança, num princípio constitucional implícito, a propósito, né? Então, tem que ter mais regra aqui para me ajudar. Daí que vem o que a gente já conversou sobre o regime de controle dos atos administrativos, que é próprio do direito administrativo. E daí vem essa questão da motivação, porque esse que é o passo para trás para depois dar 3 para frente, né? Então, o que é o lançamento tributário? O lançamento tributário é um ato administrativo, tá? Que tem os elementos, os famosos 5 elementos de todo o ato administrativo. Sendo que o que me interessa aqui é falar do motivo, o elemento motivo, que não está sozinho no mundo, tá? O motivo ele é atrelado à motivação. E esse foi o livro mais importante que eu li para construir a tese, que é o livro Motivo e Motivação do Ato Administrativo do professor Araújo Sintra, da São Francisco, que era professor de Direito Processual / Administrativo. E que ele trabalha isso, que além de eu trazer os elementos de fato e de direito, que isso é o motivo do ato administrativo. Eu auferir renda, portanto, devo pagar imposto sobre a renda, porque a legislação me diz isso. Tá? Então, eu tenho os fatos e eu tenho o direito. Isso é o motivo.
atrelado ao motivo, eu tenho a motivação, que é a exposição pelo agente público, na hora que ele vai exarar aquele ato, de como ele viu os fatos, como ele descreve os fatos e como os fatos se amoldam ao direito da maneira que ele está interpretando o direito. Ou seja, é um raciocínio inteligível e ali externado por essa pessoa que está representando a administração pública, que no caso de um lançamento tributário é o auditor fiscal, tá? Que está lavrando o auto de infração. Então, que nem o advogado, numa petição, explana o que ele pensa sobre os fatos e o direito, o auditor, na hora de fazer um lançamento tributário, ele explana o porquê que ele entende que um tributo não foi pago e deve ser pago. Isso é a motivação. Tá? E por que isso é importante? Porque existe um regime de controle na Lei 4.717, que é a Lei da Ação Popular, que fala de casos de nulidade por vício no motivo dos atos administrativos, que é a falta, má explanação ou inadequação dos motivos do ato administrativo. Isso é uma causa de nulidade do ato administrativo. Paralelamente a isso, o professor Araújo Sintra traz nesse livro causas de nulidade por motivação do ato administrativo, que é, por exemplo, você lavrar um auto de infração ininteligível. Eu não consigo compreender o que está escrito aqui. Eu não consigo compreender por que o auditor entende que eu devo pagar esse tributo. Isso é um vício de motivação. E vejam, tudo isso são regras que vêm paralelamente, circulando o artigo 146, no sentido de trazer novos elementos para controlar tentativas de mudança de critério jurídico no ato administrativo, tá? Então, de posse disso, eu resolvo muito dos meus problemas sem ter que descambar para erro de fato, erro de direito, mesmo princípios. Por quê? Porque eu tenho regras claras ali do que eu posso e o que eu não posso, em termos de ato administrativo, e como que eu controlo esse ato. E se ele tem um problema, como eu não posso eventualmente salvá-lo. Tá? Aquela história da salvabilidade do ato administrativo, ela é muito tolhida por esse regime de controle. Tá? Então, isso faz com que eu tenha muito mais elementos para um dia a dia julgar um processo, por exemplo. Excelente. Professora Thaís, primeiro, queria parabenizar você pela apresentação de forma tão clara, objetiva de um tema denso, assim, trazendo essas questões de uma forma tão simples. Tenho certeza que a nossa audiência está muito feliz nesse momento com a aula que está recebendo hoje da professora Thaís. Professora Thaís, eu tenho uma questão para você aqui no seu trabalho. Você fala bastante sobre as diferentes duas espécies de proteção do contribuinte contra as alterações de critério jurídico. Ai, perdão, eu não falei da discricionariedade, né? Eu falo, esqueço a discricionariedade. Eu vou voltar para isso. Fica à vontade. Mas lá você coloca que o CTN estabelece uma proteção total, uma proteção mais ampla, que está no 146 CTN, e uma proteção parcial, que está no 100 parágrafo único. Uhum. E eu queria que você falasse um pouquinho como que funciona, como se faz para conciliar a aplicação de um dispositivo ou de outro, desses dois dispositivos, num caso concreto específico, de acordo com o seu entendimento, com a jurisprudência também do CARF. Como que funciona? Ah, perfeito. Eu vou juntar as duas coisas. A de agora é a que eu esqueci, a anterior. Perfeito. Então tá. Então eu estou falando aqui o tempo todo do artigo 146 do CTN, que é um dispositivo voltado para impossibilidade de mudar critério do lançamento tributário. Um ato individual e concreto feito pela administração contra um contribuinte específico. Tá? Quando eu vou para o artigo 100 do CTN, eu já estou falando de atos gerais, de normas administrativas que são ou normas, ou um costume, ou aquelas outras hipóteses do artigo 100 do CTN, que podem direcionar o contribuinte para um determinado sentido e que também existe ali no CTN uma vedação de mudança, tá? Ali não se fala de mudança de critério jurídico, tá? Não tem essa expressão específica.
Mas a gente vê que no dia a dia, ali do contencioso, esses assuntos aparecem em paralelo, por isso que os dois foram tratados no livro, inclusive. E no artigo 100 do CTN, parágrafo único, já existe uma disposição muito mais precisa e não muito protecionista, digamos assim, sobre até que ponto que a coisa pode voltar para trás. Porque esse dispositivo fala que quando há uma mudança de interpretação nessa norma geral da administração frente a um grupo de contribuintes, então o exemplo mais clássico é uma instrução normativa. Então, a instrução normativa disse que eu pago preço de transferência com um determinado racional. Instrução normativa A. Vem uma instrução normativa B e fala, não. Esse mesmo contribuinte, essa mesma operação, não é dessa forma que eu calculo, o preço de transferência vai ser de uma outra forma. Tá? Então, vejam, é uma mudança de interpretação só. Não estou falando de legalidade. O que o artigo 100, parágrafo único fala? Fala, olha, tudo bem a administração mudar de entendimento, só que o contribuinte não pode ser lesado completamente. Então, eu vou lavrar um auto de infração contra esse contribuinte. Eu vou cobrar esse tributo, tá, do passado, porém sem juros e multa. Afinal, ele estava cumprindo a legislação anterior. Tá? Então, vejam, é muito mais brando do que o que diz o artigo 100, o artigo 146. Porque o 146 fala, você não pode cobrar o tributo por uma mudança de entendimento. Tá? Então, a proteção da confiança daquela pessoa individual para qual foi lavrado o auto de infração é muito maior do que essa segunda hipótese do 100 parágrafo único. E na França é diferente, voltando. Na França, nem o tributo poderia ser cobrado no passado. Então, o 100 parágrafo único na França seria não pode juros, não pode multa e não pode tributo. Tá? Então, vejam, o princípio da legalidade no Brasil ele tem uma carga muito maior, porque o que está por trás do artigo 100 parágrafo único é quem cria tributo é a lei. Se eu tinha uma instrução normativa anterior com uma interpretação equivocada, problema da instrução normativa, a lei estava correta. Então, o tributo continua tendo que ser cobrado. Juros e multa vão passar, mas o tributo fica cobrado. E daí vem a questão de... será que a gente não consegue entender melhor até que ponto que também o tributo deveria ser cobrado aqui? Será que do artigo 146 e de todo esse amálgama de normas de direito administrativo, sempre eu vou poder cobrar o tributo? Né? E isso foi uma coisa que acho que foi a grande pedra de toque do trabalho e que eu achava que iam me bater muito na banca. Nisso, eu falei, cara, vão passar por cima de mim. E foi muito gratificante porque todo mundo concordou. Porque existe uma premissa clássica no direito tributário, a gente vê no primeiro semestre de direito tributário, que é o lançamento tributário é um ato administrativo plenamente vinculado. Artigo 142 do CTN. É um axioma, assim, intransponível. E daí, estudando direito administrativo, eu reparei que isso é um negócio super démodé para o pessoal de direito administrativo. Que, assim, não se fala mais de ato puramente vinculado. Haverá sempre alguma discricionariedade, tá? Digamos assim, é utópico, é quase... É um desenho infantil, assim, você pensar num ato que realmente ele é puramente vinculado, tá? Então, a minha ideia foi trazer essa doutrina do direito administrativo para falar, então, pessoal, vamos aceitar que existe discricionariedade no direito tributário? E isso é bastante disruptivo, assim. Mas daí o que a gente precisa entender também? Não é discricionariedade à torta direita em qualquer lugar. Então, o procedimento de lavratura do ato administrativo de lançamento vai ser sempre vinculado. Vai ter elementos que são sempre vinculados, especialmente com relação à forma. Agora, com relação ao motivo, que é sempre onde eu volto e me interessa, haverá sim alguma discricionariedade no momento da interpretação. E isso é um dado do direito. Você tentar negar isso é você tentar negar o que o direito é, que é interpretação, né? E você exarar um ato administrativo, você está interpretando. Tá? Então, a partir do momento que você assume isso, tá? Que eu tenho atos em que eu vou ter uma mudança de interpretação discricionária, porque ela está dentro da moldura, entre duas eu escolho uma, eu falo, essa mudança aconteceu
por discricionariedade de entendimento. E isso não pode voltar para trás, tá? Porque é só uma mudança daqui para frente. É diferente de eu fazer uma interpretação que estava fora do texto normativo e que agora eu estou corrigindo. Eu não vou estar mais falando de discricionariedade, eu vou estar falando de ilegalidade. E que isso sim vai poder ter efeitos retroativos, até porque o artigo 53 da Lei 9789, que cuida do processo administrativo geral, não só processo administrativo fiscal, ela fala que atos ilegais deverão ser anulados, tá? Então, daí chega isso tudo na leitura do artigo 100, parágrafo único do CTN, que tá bom, o 100, parágrafo único, fala que eu poderia cobrar o tributo para trás. Mas, do meu ponto de vista, assumindo que pode existir mudanças de interpretação por simples discricionariedade, tá? Eu falo, você vai poder cobrar o tributo desde que você esteja corrigindo uma ilegalidade da instrução normativa anterior. Tá? Porque daí sim faz sentido ter efeitos retroativos. Porque a proteção do sistema jurídico tem que ser maior que a proteção do contribuinte. Tá? Agora, se eu tenho uma simples mudança de entendimento numa instrução normativa por discricionariedade, aí não. Aí não faz sentido eu diminuir a proteção da confiança dos contribuintes, sendo que eu não estou protegendo o sistema, não estou protegendo a lei. Não é uma questão de legalidade, é uma questão de mudança de entendimento. Tá? Então, com isso, eu crio duas situações de aplicação do artigo 100, parágrafo único do CTN. Tá? Por mudança em razão de ilegalidades e por mudança em razão de mudanças de entendimento por discricionariedade. E você poderia detalhar um pouco mais sobre as espécies de atos administrativos veiculadores de alteração de critério jurídico? Ah, sim. Essa é a parte do livro que eu falo, às vezes as pessoas me perguntam, mas não é um livro doutrinário? Eu falo, veja o último capítulo. Porque o último capítulo é onde eu respondo todas as minhas dúvidas que eu tinha quando eu era conselheira, que tá bom, a gente está falando de lançamento, então eu posso ter uma mudança de critério jurídico dentro de um lançamento tributário que é vertida ali num processo administrativo fiscal. Então, uma mudança de critério jurídico no bojo de um processo administrativo de controle daquele lançamento. Outra coisa é mudança entre dois lançamentos tributários diferentes. Então, é outro tipo de mudança, tá? Que daí essa é a grande dificuldade do artigo 146 do CTN, que fica todo mundo tentando resolver em razão do princípio da proteção da confiança. Que é diferente de uma mudança de instrução normativa, que é o que a gente estava tratando agora mesmo, tá? Então, eu tinha um primeiro ato geral, daí eu já estou falando do artigo 100 do CTN, tá? De uma outra instrução normativa. Eu tenho uma mudança de atos gerais, não de atos individuais. Então, essa ainda seria uma terceira espécie de locus onde eu posso ter que lidar com mudança de critério jurídico. Mas não é só. Também pode acontecer mudança de critério jurídico entre soluções de consulta. Tá? E daí eu vou descambar para ler a Lei 9.430, que trata de solução de consulta e trata, inclusive, de mudança de entendimento de solução de consulta. E que me resolve muito mais, inclusive. Para solução de consulta, a crise é muito menor, porque a lei fala mudanças de entendimento não retroagirão. Fim da história. Assim, todo esse tema deveria aprender com a solução que a Lei 9.430 deu para a solução de consulta, que tudo seria muito mais fácil. Tá? E tem ainda uma outra hipótese, que acho que eu deixei por último porque é a mais delicada, que tá bom, então tudo isso que a gente está falando até agora é administração tributária, tributo, enfim, estamos dentro do direito tributário. Agora, o que pode acontecer também é uma mudança de critério jurídico pensando não na administração tributária, mas em outro entendimento de outro órgão da administração pública, vamos falar federal, né? Porque eu fico dentro do federal do livro, porque senão ia ficar muito complicada a minha vida. Mas, na verdade, tudo que está ali serve, né? Que a gente precisa ter um problema de pesquisa mais específico. Mas, então, por exemplo, né, que é o exemplo que eu mais gosto de usar para esse caso. Eu tenho agências reguladoras. Uhum.
O Brasil tem muitos setores da economia que são amplamente regulados. Então, por exemplo, setor de energia elétrica. Temos a ANEEL, que é a agência que cuida desse setor e que expede atos administrativos com entendimentos, com intelecções formuladas a partir da lei sobre determinados assuntos. E assim, o direito tributário não está sozinho no mundo, né? Então, vão ter assuntos, conceitos, ideias que vão permear tanto questões regulatórias quanto questões tributárias. Então, pode ser que um ato normativo exarado pela ANEEL fale de um conceito que é fundamental para fins de aplicação de um tributo sobre uma concessionária de energia elétrica. Tá? Teve um caso concreto disso, que para PIS/COFINS, eu tenho um regime específico que tem que ser observado para as empresas que têm contratos a longo prazo por preço pré-determinado. Né? A Lei 10.833 fala que para essas empresas tem que permanecer sempre no regime cumulativo da contribuição ao PIS e da COFINS. E daí a questão vem, o que é preço pré-determinado em contratos a longo prazo? A pergunta mais específica é, o IGPM descaracteriza a pré-determinação do preço? Então, eu tenho um contrato com a concessionária falando que se paga tanto, então que ela vai faturar tanto, mas é um contrato de 20 anos. Tem que ser mais de 10 para ser contrato a longo prazo. Só que é corrigido pelo IGPM. Então, a questão tributária que vem o IGPM descaracteriza a pré-determinação do preço ou ela só corrige um preço que é pré-determinado? A ANEEL falou sobre isso e falou o IGPM não descaracteriza o preço. Então, a pergunta que vem isso é um critério jurídico. A ANEEL falou o que ela entende sobre o que é pré-determinação do preço. Pode o auditor fiscal da Receita Federal falou, não. Tudo bem que a ANEEL entende assim, mas eu não entendo não. Então, toma aqui o auto de infração, porque, na verdade, você deveria estar no regime não cumulativo das contribuições, tá? Porque você não está no preço pré-determinado, a sua apuração de PIS/COFINS está toda errada. Dói o coração, esse tipo de coisa, porque você fala, como? São dois órgãos tão competentes quanto nas suas respectivas funções, falando coisas absolutamente diferentes. Isso seria uma mudança de critério jurídico? Quem regula isso? O artigo 146 fala sobre isso? Não fala. Não fala. Como que eu resolvo? Por isso que no livro eu tive que tratar do tema específico da impossibilidade do venir in contra factum próprio, né? Que é algo que a gente fala muito no direito civil e depois isso veio para o direito administrativo, que é eu não posso vir contra os meus próprios atos, pensando que a administração pública federal é uma só. Então, que o ato exarado pelo órgão regulador, ele é um ato da administração pública federal. Não pode ela vir contra ela mesma falar algo diferente. E isso de forma prejudicial ao contribuinte, quebrando expectativas e frustrando o passado especialmente, tá? Então, aí que eu vou ter regras mais doutrinárias, no caso são construções científicas, de que como eu barro essa possibilidade de retroação de efeitos em razão de mudança de critério jurídico fora da administração tributária. Sobre esse ponto, professora, me recordo aqui de algumas questões particulares em que na verdade há uma tentativa da administração de reformular um entendimento, mas até sem base, até um critério praticamente pessoal ali do agente fiscal, do que está aplicando a norma. Me recordo de uma das questões aí mais pacificadas e mais desrespeitadas, que é a questão da redução da base de cálculo. Você mencionou o setor de saúde, que é a redução da base de cálculo de imposto de renda e contribuição social para prestadores de serviço de saúde. O STJ decidiu em 2009 quais seriam os critérios, os requisitos para tanto. Então, teria que ser uma sociedade empresária regular perante a vigilância sanitária e tudo bem. Aí
nós vemos depois disso uma série de tentativas de descumprimento, cada vez por uma motivação nova. Que acaba, eu acho que alguém tem uma grande ideia, solta uma resposta específica numa consulta, daí eu acho que eles se falam numa rede de WhatsApp e o negócio vai se multiplicando. Porque hoje você tem impedimentos, você tem manifestações da Procuradoria dizendo que a atividade home care, por exemplo, ela está incluída dentro da possibilidade, desde que preenchidos aqueles requisitos, mas você tem manifestações da Receita Federal em casos específicos, em que a Receita coloca, não, mas aí tem que ser sociedade empresária de direito e de fato. Então, a sociedade que não tem empregados, quer dizer, que o fruto do faturamento vem só da mão dos sócios, essa é uma sociedade simples. Poxa, e home care, o que são, né, as empresas de home care? Tem empresas bem organizadas e tem também a junção de enfermeiros que se juntam para prestar serviços. Né? Não necessariamente tem uma estrutura empresarial, mas se organizam como limitada, atendem aos quesitos lá da vigilância sanitária e vão prestar os seus serviços com ajuste de expectativa de fazê-lo da mesma forma que uma grande empresa que reúne esses profissionais e explora o serviço deles. Outras questões também que eu gostaria de comentar são situações que você mencionou bem, a diferença entre uma nova interpretação e o reconhecimento de uma ilegalidade. Aí me vem à cabeça a revisão da súmula administrativa número 10 do TIT, que veio reconhecer expressamente que a Selic deve ser o patamar de juros, mesmo num período que o Estado de São Paulo tentou cobrar um valor acima disso. Então vem a súmula, ainda a motivação é justamente evitar sucumbências do Estado, só que isso não foi excluído da dívida ativa. Quer dizer, só é excluído quando o contribuinte vai lá e pleiteia. Outra situação foi a Prefeitura de São Paulo e outras prefeituras que desenquadraram desde 2015 uma série de sociedades uniprofissionais, a maioria médica, que eles já não têm vamos dizer, um gosto pela discussão, né? Prefere já resolver as coisas com certeza. Excluiu essas empresas, essas sociedades uniprofissionais, pelas circunstâncias de serem organizadas como limitada. Uhum. Critério esse que já era debatido no Judiciário e o Supremo acabou analisando, e o STJ também, no sentido de que a só circunstância de ser limitada não afastaria a caracterização de uma sociedade uniprofissional, até porque a responsabilidade patrimonial é uma, a profissional é outra, completamente diferente. E a Prefeitura de São Paulo, em 2022, editou uma súmula, coincidentemente também súmula 10, quer dizer, modificou a súmula 10 do Conselho de Contribuintes aqui do município, para reconhecer essa circunstância. Mas, a despeito disso, mantém todas as autuações, todo mundo que foi autuado, não conseguiu pagar e está pagando em parcelamento ou está sendo executado, não foi determinada uma revisão de ofício. Então, a minha pergunta é, nessas situações de reconhecimento de ilegalidade, você entende que a administração deveria, como reconheceu uma ilegalidade, deveria proceder de ofício ou somente mediante provocação? Ou isso é controvertido? Como você enxerga essa questão? Deveria, inclusive por uma questão de isonomia, por uma questão de concorrência. A partir do momento que você não faz com que todo mundo para o qual se aplica aquela lei esteja com o mesmo tratamento jurídico, você está criando uma questão de mercado antisonômica e sem observância de concorrência, né? Porque alguns que vão estar mais ligados, vão ter bons advogados, bons contadores, vão estar ligados nisso e provocar a administração pública para melhorar a sua situação já reconhecida pela própria administração tributária e outras não. Mas é Brasil, né? O Brasil não é para amadores, infelizmente, assim. E, às vezes, não é nem por uma maldade da administração pública, eu acho que é por falta de braço, por falta de organização, porque muitas vezes a gente tem, cada vez mais, especialmente em nível federal, que é onde eu lido mais, né? Mais no nível federal, é onde eu lido mais, procuradores da Fazenda extremamente capacitados, gente que quer fazer a coisa da forma mais correta possível,
mas que não tem braço, né? Assim, eles precisam resolver o problema do dia ali e não se adiantar para resolver o problema de alguém que não está ali nem pedindo para ser resolvido. Então, assim, infelizmente, é algo que ainda requer atenção de todos que estejam aí no dia a dia. E, professora, qual que é a relação da Lei de Ação Popular com o tema? Então, a Lei de Ação Popular é aquela 4.717, é da época da ditadura, essa lei. Então, parece um negócio absolutamente antiquado, mas não é. Tá? Ela está aí, plena, vigente, eficaz, e ela é a espinha dorsal do regime de controle dos atos administrativos. Então, essa história de motivo, motivação e vícios é lá que a gente encontra. Por isso que essa lei ela é amplamente citada ao longo da tese, que se tornou esse livro, justamente para construir todo esse raciocínio que a gente está trabalhando. Eu queria fazer uma pergunta também, tratar agora de reforma tributária, né? Na verdade, o PLP, agora o novo, para regulamentar a reforma tributária, ele estabelece a criação de um comitê de harmonização de interpretação de legislação do IBS e do CBS, né? Que vai ser o federal e o outro municipal e estadual. E especificamente em relação ao CBS, para a gente ir para a questão federal, né? Esse projeto de lei está prevendo que esse comitê, a partir do momento que ele estabelecer uma decisão sobre, por exemplo, a CBS, a terceira sessão do CARF vai ficar vinculada ao que for decidido por esse comitê. Então, eu vou dividir minha pergunta em duas. A primeira parte é a seguinte. No seu entendimento, uma súmula, por exemplo, já firmada pelo CARF, ela é configurada como uma cristalização de critério jurídico da administração? E caso sim, aí vem a segunda, como ficaria essa situação em termos de alteração de posicionamento jurídico na medida que você pode ter uma decisão por esse comitê que vai ser contrária àquilo que pode ter sido definido pelo próprio CARF em súmula. Como que, na sua opinião, fica essa situação? Então, primeira parte, sim, súmula deveria ser a cristalização do entendimento do CARF, embora eu tenha algumas críticas como as súmulas são feitas hoje em dia, inclusive semana que vem tem pleno, tá, da Câmara Superior do CARF, eles vão se reunir em Fortaleza para julgar um tanto bom de enunciados novos que possivelmente serão novas súmulas. A gente precisa que existem dois tipos de ritos para fazer súmula hoje em dia, sendo que em um dos ritos bastam 3 precedentes para que se possa propor um enunciado sumular e não existe uma limitação temporal. Tá? Então, os 3 precedentes evocados para criar uma súmula podem ter sido exarados mês passado. Tá? E isso pode ser um problema, porque assim, a gente espera que seja um entendimento cristalizado ao longo do tempo, independentemente de quem está sentando na cadeira de julgador. Tá? Então, pode ser que agora a formação do colegiado é essa, que está proferindo determinado entendimento, mas que 6 meses atrás era outro colegiado, com outra formação, e que proferia outro entendimento. Então, não é para ser a súmula do entendimento daquele colegiado que está sentado ali, é para ser a súmula do CARF. Então, eu acho que poderia se pensar melhor esse rito, tá? Mas, partindo do pressuposto que, sim, a súmula é um entendimento sedimentado, inclusive, conselheiros não podem julgar contra a súmula, se não é caso de perda de mandato para conselheiro do CARF, tá? Essa história do Comitê de Harmonização do CBS e da IBS vai criar um problemão, porque com a reforma tributária, o que a gente tem? A gente tem 2 tributos que são gêmeos, mas não são siameses, que é o CBS e a IBS. Eles vão ter a mesma base de cálculo, mesmo contribuintes, vão incidir da mesma forma, princípio do destino, neutralidade, tudo direitinho. Mas um de competência federal e outro de competência estadual / municipal, e que vai ser organizado pelo comitê gestor, tá? Então, é um dado de realidade que eu vou poder ter divergências de interpretação para quem está aplicando a CBS, que é a Administração Pública Federal, para quem está aplicando o IBS. Tá? E eles vão estar em contenciosos diferentes, pelo que a gente viu com o PLP 108.
É justamente como você falou, o CBS vai continuar no CARF como sucessor do PiscoFins, digamos assim, então indo para a terceira sessão do CARF, e o IBS vai ter aí o contencioso dele de acordo com o PLP 108. Então, tem 2 tipos de diferença de interpretação que pode acontecer. Diferença de interpretação por meio de atos normativos exarados dos 2 lados e por meio de conflito de jurisprudência, que é daí o nosso ponto. Tá? Então, quer dizer que no fim do processo administrativo do CBS, eu tenho uma resposta sobre qual é o entendimento a ser dado sobre determinado dispositivo e no CARF eu posso ter outra, que inclusive pode ser sumulada. Tá? Ou pode ser diferente do que eu já tenho numa súmula. Então, assim, sinceramente, vai virar um samba do crioulo doido, assim, vai ficar muito complicado conseguir harmonizar as 2 coisas, porque eu tenho 2 contenciosos díspares sobre a mesma coisa, tá? E, no fim, com essa previsão super complicada que está no PLP 108, e eu acho que isso é um problema que o Brasil está passando na reforma, ficou todo mundo muito focado no primeiro PLP, no 68, que fala do direito material, e todo mundo está sendo pouco crítico com o PLP 108, que traz um dispositivo falando da vinculação ao que o Comitê de Harmonização fala, né? Quando eu tiver essa diferença de interpretação, o PLP resolve. Na verdade, ele fala, vai prevalecer o que o Comitê de Harmonização falar. Só que quem é esse Comitê de Harmonização? Tá? É a própria Receita, né? Não tem representante dos contribuintes. Porque uma coisa eu vou ter um comitê de harmonização do entendimento dos atos normativos. Beleza, o contribuinte nunca participou da feitura de instrução normativa e portaria. Não é do jogo, isso é da administração pública. Agora, quando eu estou falando de harmonização de jurisprudência, daí sim eu estou falando de um contencioso com órgãos paritários. E o PLP 108 fez para o CBS órgãos paritários para julgamento do IBS também. Então, você vê, né? O CARF foi tão criticado. Assim, o CARF, assim, é uma excrescência da humanidade. Né? Assim, nunca deveria existir um tribunal como o CARF e agora estão fazendo para o IBS muito parecido. Paritário, com representação dos contribuintes. Mas que, no fim, em caso de divergência, indo para um comitê de harmonização... Que vai esvaziar. Que vai esvaziar a paridade, porque nesse comitê eu não tenho assento para os representantes dos contribuintes. Então, é um negócio que não faz sentido, porque se ao fim e ao cabo, quem vai decidir sobre a harmonização não faz parte do resto do contencioso, a gente fica com um degrau ali inalcançável. E não é isso que a gente quer. Quando a gente está falando de jurisprudência, a gente quer essa oxigenação, esse tipo de pensamento diferente, né? Entre as formações diferentes de quem vem da Receita e quem vem do mercado, para criar um senso comum. Então, é uma pena. É uma pena que a gente está indo por esse caminho. Sim. E a minha última pergunta é sobre CARF também. Aliás, sobre esse tema, nós perguntamos, você escreveu um ótimo artigo no Conjura, sua coluna de parabéns. Eu li todos os artigos hoje para a nossa conversa. Tem esse foi perigo iminente e eminente. Jogo de palavras. Mas você fala também sobre a alteração de voto, do voto de qualidade no CARF, né, uma mudança relativamente recente, e fala da aplicação a casos em andamento, né, e menciona até um critério ali que você reputa de indevido, que seria quanto à limitação dos casos que isso seria aplicado, né, que tenham decisões até o TRF. Sim. E como é que se enquadra essa matéria dentro da discussão sob a ótica aí da alteração do critério jurídico de lançamento? Quer dizer, a lei ela cria um novo critério de jurídico de lançamento ou dizer, se deu empate, indúbio pro contribuinte, está prestigiado, pode ser colocada uma limitação nisso? Como que você vê essa matéria? Qual a sua opinião? Olha, é super interessante esse tema do voto de qualidade e todas as mudanças trazidas pela Lei 14.089, que é de setembro do ano passado, que traz uma regra processual de julgamento.
Então, vejam, é diferente do que a gente estava falando até agora, que são regras que têm aplicação em processo, sim, tá? O artigo 146, ele foi direcionado para casos em que eu tenho decisões de um processo administrativo, as questões de controle do ato administrativo que eu vou aplicar ao longo do processo, mas não são regras processuais de julgamento, tá? Então, o que a Lei 14.689 foi alterar o Decreto 70.235, que é de 1972, e até hoje está aí vigente, ele que é o âmago do processo administrativo fiscal, para mudar a regra do que o presidente coloca na ata quando o julgamento acaba, tá? Então, o que o presidente colocava na ata quando o julgamento acabava antes, né? E sem entrar no período que a gente teve aí o 19E, tá? Que era o empate pró-contribuinte. Historicamente, o presidente colocava, deu empate, a Fazenda Pública ganhou. Era o voto, sendo que eu estou pressupondo que o presidente está votando para a Fazenda Nacional, o que não é sempre uma verdade, tá? O presidente do colegiado que tem o voto de desempate. Então, se o presidente do colegiado votou para o contribuinte e deu empate, porque algum conselheiro ou representante dos contribuintes votou para a Fazenda, o contribuinte ganhou aquele caso. Então, sempre lembrar disso, tá? Mas partindo do pressuposto que deu empate numa questão de tese, que é quando normalmente a gente tem o voto de qualidade, que o presidente votou a favor do fisco, o contribuinte sempre perdeu, desde a 14.689, passou a ter multa excluída. Tá? Então, agora, justamente, prestigiando o artigo 112 do CTN, inclusive, que fala em caso de dúvida, penalidades devem cair. Né? Não é devem cair, deve-se dar uma interpretação benéfica, né? É algo que, veja, não tem necessariamente a ver com mudança de critério jurídico. É uma mudança da regra de julgamento, tá? Então, agora a gente tem resultados diferentes e daí o que dá um pouco de angústia, que eu acho que é daí da onde vem a pergunta poxa, mas se eu tive um mês antes da lei um voto de qualidade, eu perdi no sentido, eu fiquei com a minha multa, e um cara que teve o julgamento um mês depois, em outubro de 23, já teve um resultado em que ele não tem multa nenhuma, sendo que a gente sabe que a multa no Brasil pode chegar a 225%, né, se for qualificada e agravada. É muita diferença. A lei trouxe um período de transição aí, falando sobre casos sobre os quais eu vou aplicar essa nova regra, tá? E ela estabelece um limite, que é justamente esse que você bem lembrou, que ela fala, casos que eu tive voto de qualidade anteriores à edição da Lei 14.689, tá? Eu também vou ter eu posso ter um resultado de exclusão da multa, desde que ele não tenha passado do TRF ainda. Então, tive uma decisão de primeira instância, estou aguardando o julgamento no TRF, mas não aconteceu ainda um julgamento final no TRF. A pergunta é, por quê? Assim, da onde veio isso, né? Por que TRF? Não existe uma explicação razoável sobre isso. Por que se eu estou litigando no STJ ou no STF sobre um caso que lá atrás eu tive um voto de qualidade, eu não poderia usar também? E aí colocando todo mundo no mesmo patamar, tá? Mas é uma questão da lei, essa foi a regra do jogo e como a gente tem uma regra muito clara no Código de Processo Civil que a lei processual se aplica imediatamente aos processos em curso, o que eu tinha só era, a partir da edição da lei, essa é a nova regra do jogo. Para trás, só o que a própria lei fizer. Então, eu não tenho nenhum argumento jurídico para conseguir mais do que o que a própria lei deu. Então, embora seja despida de uma racionalidade muito aparente, é assim que vai ser. Só para finalizar, você tem alguma dica, alguma contribuição que você possa dar para os contadores que queiram acompanhar as medidas que impliquem alteração, mudanças de critério jurídico? O que o contador tem que fazer? Porque isso tudo acaba na conta do contador. Vamos dizer que o contador tenha feito exatamente o que o perguntas e respostas da Receita Federal mandava.
E teve uma situação, acho que foi em 2002, 2003, que alguém na Receita teve uma grande ideia de excluir todo mundo do Simples Nacional, imputando-lhes a prática de atividade vedada, quando, na verdade, muitas dessas atividades estavam expressamente autorizadas, em perguntas e respostas até. Né? Se fazia muita análise de atividade equiparada. E na época eu atendi muitos contadores assim desesperados, porque o cliente queria reputar a responsabilidade do contador. Né? Então, como é que o contador se produz numa situação que ele fez exatamente o que mandava alguma norma da Receita Federal, perguntas e respostas, manual, como é que ele deve agir? Não vai ter escapatória que não trazer uma impugnação a um lançamento, infelizmente, assim, não vai ter uma resposta mágica e trazer justamente, assim, você, administração pública, está querendo dizer que você mesma está errada, porque se eu tinha isso no Perguntas e Respostas, quer dizer que é assim que a administração pública pensa, esse ato administrativo não tem razão de ser, tá? Então, para mim, é um claro exemplo de um auto de infração que tem que ser prontamente anulado, tá? Sem dúvida alguma. Maravilha. Bom, muito obrigada pela presença, pelas explicações, foi claríssimo. Muito obrigada pela participação. Gostaria também de agradecer, mostrar o livro novamente. Gente, comprem que está acabando na editora. IBDT, segunda edição, rapidamente. Reclama, porque é realmente um trabalho que merece ser lido. Parabéns e obrigado pelo prestígio. Obrigado, professora. Obrigado pelo prestígio, obrigado pela presença, obrigado pela aula. Imagina, eu que agradeço, estou super feliz de estar aqui. E aproveitando para fazer um merchan ainda maior, tem também o livro de Processo Administrativo Fiscal Federal, que foi lançado ano passado, de minha autoria e do professor Marcos Neder, que traz todos os dispositivos do Decreto 70.235 comentados um a um, e que perpassa por questão de voto de qualidade e tudo mais. Então, também tem esse livro para quem tiver mais interesse sobre o tema. Imperdível. Legal. E esse foi o Tribuconcast, Tributário para Contadores. Se você gosta de assuntos tributários, acompanhe o nosso canal e ative o sininho para receber as notificações. Até a próxima. Até. Até lá. Tchau, tchau.